Marcos 9, versículo 24, está escrito assim: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vou ler mais uma vez. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que mistura de sentimentos, não? Uma aparente até contradição. Como é que em princípio ele diz eu creio e depois diz ajuda a minha incredulidade? É um pai que sofre. É um homem cujo coração há anos vem sofrendo. Satanás estava reinando na casa dele. Satanás estava acabando com a família dele. Mas ele está diante do Todo-Poderoso. E a vida dele, desse momento em diante, vai mudar, porque Jesus vai dar a ele uma grande vitória. E o Senhor tem vitória para você e para a tua casa. Em nome de Jesus, você crê nisso? Então declare comigo: eu creio, Senhor. Você crê também que Ele vai falar conosco? Coloque, por gentileza, a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, vá tomando nota de tudo o que ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O capítulo 9 traz no início, Jesus no monte. E ele leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E lá no monte eles vão testemunhar algo extraordinário. Eles vão contemplar Jesus transfigurado, o rosto de Jesus brilhando como o sol, resplandecente. Eles veem também Moisés e Elias. Dali a pouco eles ouvem uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, ouvi-o. Eles testemunham tudo isso, a glória de Deus ali, que coisa maravilhosa. No entanto, só estão ali com Jesus Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos estão lá embaixo, aguardando. E junto a esses 9, chega uma multidão de gente. Chega também os escribas. E Jesus desce do monte com o Pedro, Tiago e o João. Acompanhe comigo o versículo 14, Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Os escribas aqui disputavam com os discípulos de Jesus. Então vamos entender aqui o porquê, qual era a situação propriamente dita. Os escribas, em primeiro lugar, eram aqueles que copiavam a Bíblia à mão. Naquele tempo não tinha impressão gráfica, nada disso. Não é? Você sabe que a prensa móvel criada por Alexander Gutenberg foi 1450 anos depois de Cristo. Então, nessa época, a Bíblia, o Antigo Testamento, era copiado à mão. E os escribas, de tanto escrever, sabiam de cor. E a situação é complexa porque vem um pai aos discípulos com um filho e diz aos discípulos de Jesus: expulsem o demônio desse menino. E eles não conseguem expulsar. E os escribas estão ali massacrando os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus eram homens simples, eram da Galileia, eram galileus. Abaixe um pouquinho, Érico, por favor, deixe como estava. Eram galileus, eram homens simples, eles não eram ainda cheios do Espírito Santo, eles ainda não tinham sido revestidos pelo poder de Deus, e os escribas detinham conhecimento da palavra do Antigo Testamento que os discípulos ainda não tinham, e os massacravam, e além de os massacrar, os envergonhavam, os humilhavam. Eles eram hipócritas.
Por que eles estão fazendo isso? Porque os discípulos de Jesus não puderam expulsar. Os discípulos estão sendo massacrados e ao mesmo tempo uma mistura de sentimento de vergonha, sem entender o porquê, porque outrora Jesus os havia enviado em missão e eles haviam expulsado demônios, eles haviam curado enfermos, e por que que agora eles não conseguem expulsar esse demônio? Estão passando vergonha. E aí, nesse interim, chega Jesus. E um detalhe, estava uma multidão em volta. E aquela turma, o pessoal lá do Oriente, geralmente o tom de voz não é um tom de voz assim, ameno, manso. Geralmente é um tom de voz um pouco mais alto. Você conhece, convive com alguém que fala normal, assim, falando alto, gritando, é o tom de voz normal da pessoa. Ela já fala alto e você ouve e pensa que ela está te agredindo com palavras, mas ela fala normal assim. Você conhece alguém assim? É o normal da pessoa. O tom de voz dela já é lá em cima. É o tom de voz dela. Ela não está brigando com ninguém, ela não está discutindo com ninguém. A turma lá do Oriente fala assim. Então imagine uma feira, não é? Uma feira aí que você vai, aquele barulheiro todo. Era o que estava acontecendo lá. Aí Jesus chega. Versículo de número 15. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas. Jesus perguntou: que é que discutis com eles? Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: o que vocês estão falando com eles? Vem falar comigo. Por que vocês estão massacrando eles? Vem tratar comigo. Por que vocês estão querendo humilhar eles com a palavra? Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo vivo, é o Logos vivo. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. O que vocês estão discutindo? Vem falar comigo. E os escribas, todo mundo, fica calado, tocando piano, porque ele sabe quem Jesus é, ele sabe a autoridade que Jesus tem, o conhecimento que Jesus tem, já fez fariseu emudecer, saduceu emudecer, ninguém conseguia resistir à sabedoria, ao conhecimento de Jesus, ele é a própria palavra, e eles ficam calados. Mas, vamos continuar a leitura, versículo 17, um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha só, esse pai do meio da multidão se apresenta e diz: eu tenho um filho que tem um espírito mudo. Mas para esse pai saber que o filho tem um espírito mudo, é muito provável que ele já tinha procurado ajuda em outros lugares. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou pai. Quando, por exemplo, eu vejo um dos meus filhos estar um pouquinho mais quente, eu já coloco um termômetro para ver a temperatura, dá um antitérmico, não é? O pai, a mãe tem cuidado com o filho, sim ou não? Eu tenho um primo, que esse primo meu, ele tem um filho que com poucos anos de idade, 2, 3 anos, começou a perceber que o filho dele tinha autismo e hiperativismo. E começou a ver o comportamento do menino, o hiperativo e tal, e um grau elevado. E aí foi ele e a esposa, passaram com médico, com especialista, começou a tratar. Hoje o menino tem lá 12, 13 anos de idade, mas tranquilo, normal, O autismo conseguiu tratar, trabalhar, resolveu. Só que aqui não é caso de autismo, aqui é caso de demônio. Ele já foi na medicina, o pai já procurou o que poderia resolver, nada resolveu. Já procurou ajuda em tudo que é lugar, até que ele chegou à conclusão, ou alguém disse para ele, não está escrito, que ali não era um caso de medicina. Ali, o ele falar, não era uma coisa normal, era um espírito maligno. Por exemplo, um tio da minha esposa tem um filho, minha esposa tem um priminho, 3 anos de idade, o pai, conversava com ele essa semana, o tio da minha esposa, e o menino de 3 anos de idade não fala, autismo também. Autismo, já levou no médico, já passou e tal, e aí ele estava dando a explicação para a gente do que o médico falou, mas falou, vai fazer o tratamento, ele vai falar normal e tal, mas isso é um caso de autismo, hoje a medicina já sabe, já resolve, só que aqui, o filho dele, 3 anos de idade, ainda não fala, só que aqui não é um caso também de autismo, aqui é um caso de demônio, o menino não fala porque é um espírito maligno. Aonde esse pai descobriu que é um espírito maligno? Aonde ele foi?
A Bíblia não diz. Ele já chega com a informação. É um espírito, é um demônio, um espírito mudo. E esse espírito mudo, quando pega o menino, despedaça o menino, machuca o menino. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele precisa de um corpo, ele não tem dó desse corpo, ele machuca, ele fere. Você lembra lá do gadareno? Se cortava, se machucava, se feria, arrebentava a corrente. E esse demônio está fazendo isso com esse garoto. Ele espuma pela boca. Você já viu uma pessoa endemoniada? Não é? Espuma pela boca. Um negócio horrendo. Arranja os dentes. Você já viu, não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, possessa, range os dentes. Um negócio terrível, tenebroso, não é? Feio, mas em nome de Jesus todo demônio sai, mas é feio de ver, não é? É triste ver o que Satanás faz na vida de uma pessoa. O pai ainda diz, ele vai se secando, o secando aqui é ficando todo duro, entrevado. Era terrível. E esse pai está sofrendo porque ele está vendo o seu filho nesse estado e ele não tem condição de resolver. Que pai, que mãe quer ver o filho sofrendo, espumando, rangendo os dentes, passando por uma situação dessa? Ele não consegue resolver, ele não tem saída. E ele de algum modo ouve falar de Jesus, ouve falar do poder de Jesus, dos milagres de Jesus, e ele leva o filho, e é a esperança dele, meu filho vai ser liberto. No entanto, quando ele chega lá, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, não conseguem expulsar, e a situação, não é, tá aquele barulho todo, e Jesus vai dizer o seguinte, versículo 19, acompanhe comigo. E ele, Jesus falando, respondeu-lhes e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Note que ele fala geração de maneira generalizada. O pai do menino não tinha fé, os escribas não tinham fé, e nem os discípulos de Jesus tinham a fé necessária. Olha só, ele fala geração, ele está dizendo o problema aqui é falta de fé, o problema aqui é incredulidade. Satanás até então reinava absoluto na vida dessa família, na vida desse menino. Jesus diz, trazei-mo. O menino devia estar afastado do pai, devia estar mais distante um pouco. Versículo 20, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Quando chega o menino, e o demônio que estava nele vê Jesus, manifesta na hora. Manifestou, começou a se contorcer no chão, começou a espumar pela boca. É triste ver o que o diabo faz. A pessoa fica ferida, fica machucada. Já vi pessoas depois de serem libertas de demônio, falar que está o corpo dolorido, tudo doendo, não é? Desde a mandíbula, os braços, o corpo, porque se machuca quando se contorce, se rebate no chão. É o que aconteceu aqui. Quando o demônio viu Jesus, jogou o menino no chão, ele começou a se contorcer, ele começou a espumar pela boca, e Jesus já poderia agir imediatamente. Você acredita que ele tinha poder para isso? Mas antes de agir, ele faz uma pergunta. Tudo que Jesus faz, amados, é pedagógico, é para nos ensinar. E olha a pergunta que Jesus faz, mesmo sabendo a resposta. Versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. Aqui fala menino, de maneira geral, se referindo a esse que está possesso, mas em outras traduções está escrito jovem. Ou seja, o menino quando é levado diante de Jesus, não é um menino no sentido de criancinha pequena, no mínimo já é um pré-adolescente. Já é, na King James diz jovem, então já não é ali 3, 4, 5, 6 anos de idade, é um jovem. Ou seja, há anos Satanás está operando naquela casa. E um detalhe, desde criança. Ô pastor, então é possível uma criança ficar endemoniada? Não é o que a gente está lendo aqui? Desde a infância. Consagra a tua casa, a tua família ao Senhor. Consagra, repreende todo o mal da tua casa, consagra os teus filhos, teus netos, teus sobrinhos. Ora por eles, ensina eles a orarem, ensina a buscar a Deus para se encher do Espírito Santo desde criança, porque eu já vi criança cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. Faz isso na tua casa, desde a infância.
Satanás entra nesse menino. E olha o que o pai tem no coração, olha o que o demônio fazia. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. O trabalho do diabo não é esse? Matar, roubar e destruir? Imagina a tormenta na vida desse pai, na vida da mãe do menino, a vida inteira, desde que ele começou o processo, eles tinham que ficar de olho. Naquele tempo não tinha energia elétrica, era fogo, não é, para fazer a comida, era fogo para iluminar, não é? Era tudo fogo. Não tinha gás encanado, não tinha nada. Então tinha fogo lá no fogão, tinha fogo nas lâmpadas, e eles não podiam descuidar, que se descuidasse, Satanás vinha, entrava no menino, o demônio entrava no menino, já ia lá com a mão na candeia para se queimar, já ia lá na fogueira para se queimar. Se eles vacilassem, o demônio jogava o menino no fogo. E o pai está dizendo, muitas vezes o lançou, o tem lançado no fogo. Então não é difícil de imaginar esse menino cheio de cicatriz, queimado o corpo, queimado as mãos, o corpo machucado, ferido, e o diabo pensando, eu vou queimar, eu vou destruir, e quando não era no fogo, era na água, vou matar afogado. E o pai mesmo diz, para o destruir. O diabo queria levar a vida desse menino, mas Deus não permitiu, porque esse menino tinha promessa, esse menino tinha propósito, esse menino seria liberto, esse menino teria vitória. O pai já sofre há anos. O coração está ferido. O sentimento de impotência. Você já ficou com um filho doente alguma vez? Alguma vez você já internou filho por algum motivo? É terrível, minha gente. O dilema que o pai passa. Eu já orei várias vezes, Senhor, cura o meu filho. Já falei com Deus, o Senhor já me usou para orar por pessoas que foram curadas. O Senhor já me usou para abençoar a vida de tanta gente, para operar maravilhas. Faz aqui na vida do meu filho. E ter que passar madrugadas e madrugadas no hospital com o menino internado, né? Já passei com os 3 que tenho, é desesperador. Imagine esse daqui, né? Imagine esse daqui que está sem poder fazer nada. Tem que ficar olhando, tem que ter cuidado, tem que ficar ali o tempo todo. Onde é que ele está? Tem que ter cuidado, senão o demônio pega, joga no fogo, joga na água, o diabo quer acabar com a vida dele. E o pai tinha que estar de olho o tempo todo. Esse pai então está ferido, o coração está doído. Olha o que ele diz em seguida, no versículo 22. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, de mim e do meu filho, e ajuda-nos. Ô pastor, mas por que ele falou isso? Porque ele já procurou tudo que poderia procurar. Ele já procurou a medicina, não resolveu. Ele já procurou, não é, tudo o que tinha. Já procurou a macumbaria, a feitiçaria, tudo o que havia na época dele. Nada resolveu. Nada resolveu. E ele está com o coração ferido e machucado. Hoje, nos nossos dias, eu conheço pessoas, não sei se você conhece também, que dizem, e eu já vi muitas dizer, nasci para sofrer. Minha vida é um sofrimento. Minha vida não tem paz, não. Minha vida não tem alegria, não. Eu nasci para sofrer. Você conhece alguém assim, ou já conheceu, ou até já passou por um período assim? Em pleno século XXI, tem gente dizendo isso. Nasceu para sofrer, nasceu para chorar, nasceu para viver uma vida terrível. Imagine o que está no coração desse pai. Imagine, não é? Imagine. E ele vai falar, se tu podes fazer alguma coisa, note que ele já havia pedido aos discípulos. E os discípulos não puderam expulsar o demônio. E ele está, se os discípulos não puderam, será que ele vai poder também? Será que ele vai conseguir? O sofrimento está grande. Mas algo me chama a atenção. Mesmo esse pai, com esse sofrimento todo, com essa tristeza toda, com essa angústia toda, com essa impotência toda no coração, ele não desistiu do filho. Ele não desistiu. Ele poderia ter dito, tem jeito não, vou abandonar. Vou largar a própria sorte. Nos nossos dias, você sabe que a minha esposa não tem uma perna, não é? Ela é amputada. E ela participa de alguns grupos de WhatsApp com gente amputada do país inteiro. E é muito comum ela me contar, sempre entra uma pessoa nova, a pessoa se identifica, conta a história dela, não é? Eu perdi a perna, foi câncer, perdi a perna, trombose, foi um acidente, enfim, a maioria é acidente geralmente. E ela diz que é comum a pessoa, quando vai contar, dizer que o marido abandonou, que a esposa abandonou. Ela começou a jogar vôlei sentada esses dias. E poucos dias atrás ela teve um jogo em Guarulhos, eu fui com ela,
né? Fomos na van, foi a equipe lá e tal. E junto com ela, foram algumas mulheres e foram alguns homens também do time. E eu conheci um rapaz. Esse rapaz, ele cadeirante, ele foi amputado depois de uma descarga elétrica. Ele trabalhava com elétrica e ele tomou um choque, não sei quantos mil volts, que percorreu o corpo dele todo, e aí nos braços, assim, tudo retorcida a pele, sabe? Aquelas cicatrizes feias no rosto, em tudo que é lugar, e amputou a perna, e o rapaz é cadeirante. E ele contando que depois que ele levou esse choque e foi amputado, a esposa, foi embora, abandonou. Eu estou falando de coisa que aconteceu há menos de um mês. Há menos de um mês conheci o rapaz. Imagina 2000 anos atrás. Esse pai podia desistir. Esse pai podia dizer, vou abandonar, vou largar na rua, vou largar para lá, quero mais nem saber, vou seguir minha vida. Se no século 21, com cadeira motorizada, você já viu cadeira de roda motorizada? Hoje tem prótese, hoje tem tanta coisa, né? A tecnologia aí, nessa época não tinha nada disso. O pai poderia abandonar, mas ele não abandonou. Mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a luta, mesmo com toda a dor, ele não abandonou. E aí, quando ele diz isso para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, Jesus responde, versículo 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus vai responder dizendo, a solução está aí dentro do teu coração, e a solução é acreditar, e a solução é ter fé. Você pode ter sofrido, você pode estar com o coração dolorido, você pode estar com o coração machucado, mas se você acreditar, eu tenho poder para mudar essa história. Se você acreditar, eu liberto o teu filho. Se você acreditar, eu tiro a angústia, o sofrimento, eu transformo a tristeza em alegria, a luta em vitória, eu abençoo. Diga para a pessoa que está do teu lado, se você acreditar, a vitória vai chegar. Se tu podes crer, tudo, e tudo é tudo, minha gente. Mas será que na saúde? Tudo. Mas será que no casamento? Tudo. Mas será que na família? Tudo. Mas será que na vida profissional? Tudo. Jesus tem para você uma vida vitoriosa. Não significa que não terão lutas, porque vitória pressupõe luta, porque não existe vitória sem luta, não existe. As lutas da vida virão. Outro dia pregando eu estava dizendo isso, ninguém se programa a ficar doente, ou se programa? Não, acho que eu vou passar um mês internado na UTI, alguém se programa para isso? Acho que eu vou bater o carro, fundir o motor para eu ter uma despesa de 10 mil reais, alguém se programa para isso? Não, as coisas vão acontecendo, a doença chega, ninguém está imune a bater um carro, acontecer alguma coisa, as coisas vão acontecendo, não é verdade? Os problemas vão vindo, querendo ou não. Obviamente que a gente tem que diminuir os nossos próprios problemas, né? Porque tem gente que aumenta os próprios problemas, não vigia, fala demais, enfim, tem gente que dá origem e aumenta os próprios, mas mesmo que você não dê origem a problema nenhum, querendo ou não, ele vai chegar. Mas Jesus vai estar com você, e se você crer, Ele vai te dar vitória sobre todo o problema. Pastor, chegou a enfermidade, Ele tem poder para curar. Pastor, chegou o problema conjugal, Ele tem poder para abençoar. Pastor, chegou o problema financeiro, Ele tem poder para prover. Pastor, chegou uma situação que é só um milagre, Ele tem poder, Ele vai fazer um milagre. É crer, é vida vitoriosa, tudo é possível ao que crê. Declare comigo, tudo é possível ao que crê. Declare comigo, eu creio. Se você não crê, quem é que vai crer? Se você não acreditar, quem vai acreditar? Ninguém. É você que tem que acreditar. Esse pai, mesmo com o coração ferido, mesmo com a mistura de sentimentos no coração, porque Deus conhece o nosso coração, amados. Deus conhece o nosso coração. Jesus vai dizer para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Em princípio, ele diz, eu creio, Senhor. Mas em seguida ele diz, ajuda a minha incredulidade. É a fraqueza do coração humano. Dizer que crê sem ter aquela convicção plena de coração. Porque isso é fé. Fé é convicção. Fé é certeza. Não é o que diz lá Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que não se veem, se esperam. É uma convicção inabalável. Isso é fé. Ele não tinha essa convicção tamanha. Mas Jesus contempla o coração dele e o homem já está chorando. Ele está em lágrimas.
Ele não estava preocupado com o da direita, com a esquerda, em volta dele tem uma multidão e a gente falando, é um alvoroço. Ele não está nem aí para quem está à direita, à esquerda, à frente ou atrás. Ele não está preocupado com a multidão, ele está diante de Jesus. E ele fala com sinceridade no coração. Ele fala de verdade, ele fala o que está lá dentro. Porque, queridos, imperfeitos nós somos, Jesus sabe disso. Mas ele espera a sinceridade. Dentro desse homem tem uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que está lá o sofrimento, ao mesmo tempo que está lá a dor, ao mesmo tempo que está lá a impotência, ao mesmo tempo que ele já tentou tudo e nem os discípulos de Jesus puderam fazer nada, lá dentro ainda tem um fio de esperança. Será que ele pode mudar? Será que ele pode fazer? Será que Deus vai me socorrer? Será que o favor de Deus vai chegar? Lá dentro tem uma mistura de sentimentos e Jesus contempla o coração dele. E, querido, o Senhor contempla o teu coração também. Talvez você esteja enfrentando luta, talvez você esteja enfrentando problema, mas Jesus vai mudar essa história, creia, ainda que no teu coração esteja também uma mistura de sentimentos, a graça de Deus vai chegar, o favor de Deus vai chegar, o milagre vai chegar, a vitória vai chegar. A gente tem que dar ouvidos à palavra de Deus, não é a voz do diabo, não. O diabo reinava nessa família, o diabo reinava nessa casa, era só tristeza, era só angústia. Quantas vezes o diabo já não chegou no teu pé do ouvido e disse: isso aí não tem jeito não, isso é um pudim de cachaça, isso aí não tem jeito não. Quantas vezes o diabo disse: esse casamento você vai sofrer até o fim. Quantas vezes o diabo disse: vai morrer com essa doença. Quantas vezes o diabo já falou isso? Você vai dar crédito ao pai da mentira? Ou vai dar crédito ao Todo-Poderoso? Ou vai dar crédito àquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que tem poder no céu e na terra para fazer o milagre, para libertar do vício, para restaurar o casamento, para abençoar a família, para abrir a porta de emprego, para trazer a vitória? Jesus nos incentiva a fé. A palavra nos incentiva a crer. O inimigo quer te colocar para baixo. O inimigo quer roubar a tua fé. O inimigo quer acabar com a tua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um mentiroso, ele é um enganador. E aí ele quer colocar na tua cabeça dizendo: para esse marido não tem jeito. Isso é um pudim de pinga. Isso não vai mudar nunca. Ou você nunca ouviu essa voz? Vai ficar endividado, não vai sair dessas dívidas nunca. Esse problema não vai se resolver nunca. Você já ouviu alguma vez alguma voz nesse sentido ou não? Estou ficando maluco, é só comigo que aparecem esses negócios. Mas quando vem uma voz dessa, e vem, sabe o que eu faço? Te repreendo, Satanás. O meu Deus é comigo, ele vai me dar vitória, eu creio, e eu vou perseverar, eu não vou desistir, e vai ser mais um testemunho que eu vou contar para glorificar o nome do Senhor. O diabo é o pai da mentira. O diabo reinava, mas Jesus chegou, e Jesus é o mais valente. E onde Jesus chega, o diabo é destronado, ele tem que bater em retirada, ele tem que sair. Então Jesus vai dar uma ordem. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais. Ele não deu uma ordem só para sair, saia e não entre mais. Jesus está dizendo: a partir de hoje, demônio, o teu reinado acabou, saia, não volte mais, porque a partir de hoje vai ter paz nessa família, vai ter paz nessa casa, esse menino vai falar, a libertação chegou, a vitória chegou, a bênção chegou. A partir de hoje, essa vida nunca mais vai sofrer, mas vai ser abençoada na minha presença. E tome posse dessa palavra. O mal vai sair, a vitória vai chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia, tome posse. Quando se vai repreender o mal, não é só dizer sai em nome de Jesus. Em outros textos bíblicos, Jesus nos ensina não só dar ordem sai, não volte mais, mas vá para o abismo e não volte mais. É repreender, exercer autoridade. Porque se não der essa ordem, o diabo fica, o demônio fica rodeando, esperando uma ocasião para voltar. Não é o que Jesus disse? Jesus falando disso, ele não disse, não é no Evangelho de Lucas, capítulo 11, ele fica rodeando e diz: voltarei para minha casa de onde saí. E não volta só, leva mais 7 com ele. Então, a ordem é clara: vai, sai, e não entres mais. Jesus dá ordem. E na hora que Jesus dá ordem, note que o sofrimento tem um limite. O sofrimento tem tempo determinado. A luta tem tempo determinado. A atuação do inimigo tem limite.
Porque deu até esse dia aqui, mas a partir desse dia aqui, Jesus tinha uma outra história para esse jovem, Jesus tinha uma outra história para esse pai, Jesus tinha uma nova história para essa família, e Jesus tem uma nova história para você também, acredite, creia. Mas o demônio, quando foi sair, versículo 26, e ele, o demônio, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Quando o demônio vai sair, agita o menino, joga para lá e para cá, não é? Joga para lá e para cá com violência, o menino cai e todo mundo olha e pensa, morreu, está morto. Pastor, será que ele não morreu? O texto diz que aparenta ter morrido. Se morreu ou não, não sei. E ainda que tenha morrido, ali não está o autor da vida? Ele não ressuscitou Lázaro? Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele não ressuscitou a filha de Jairo? Ainda que tenha morrido, o Senhor Jesus está ali, Ele é o autor da vida, e Ele foi lá naquele menino, Ele tomou o menino pela mão, Ele levantou aquele jovem, e o sorriso do Pai chegou, a alegria contagiou o coração, porque aquele jovem agora podia falar, agora podia ouvir, agora podia se comunicar, e aquilo que era tristeza e sofrimento, virou testemunho para a honra e glória do Senhor. E tome posse da palavra, aquilo que era sofrimento na tua vida, vai ser testemunho, vai ser bênção, vai ser vitória. Você pode ter entrado aqui hoje fraco, você pode ter entrado aqui hoje desanimado, você pode ter entrado aqui hoje com o ânimo lá embaixo, negativista, pensando não tem jeito, mas creia, o Senhor vai te segurar pela mão, e vai te erguer, e vai te levantar, e vai entrar na tua vida, e vai entrar na tua família, e Ele tem uma nova história para você de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Mas Jesus, versículo 27, leia comigo, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Levante a mão direita e diz, segura, Senhor, na minha mão. Segura, Senhor, na minha mão. Ele está segurando na tua mão e está te levantando. Para terminarmos, livro de Isaías, capítulo 41, é promessa dele. É promessa dele. Isaías 41, 13. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos ler. Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Declare comigo, eu não vou temer, porque o Senhor está me sustentando, está me ajudando, e eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Tome posse da vitória, porque é o Senhor teu Deus que te levanta, que te toma pela mão, que te sustenta, que te ergue, que te abençoa, que entra na tua casa, na tua vida, na tua família, e te dá uma nova história. Você crê nisso? Aplaude e glorifique o nome dele. Ele te sustenta pela mão direita. Ele tem vitória para você. Ele tem vitória para a tua casa. Eu não sei como você chegou aqui hoje, quais são as lutas que você tem passado, quais são os sofrimentos. Esse pai há anos sofria, mas a história mudou, e na tua vida essa história vai mudar também. O sofrimento vai dar lugar à paz, a tristeza vai dar lugar à alegria, e a luta vai dar lugar à vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse pai não desistiu, porque a promessa tinha que se cumprir. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor veio, para fazer benditas todas as famílias da terra. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras das trevas. Foi o que aconteceu nessa família. É o que vai acontecer na tua também. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. A bênção chegou e vai chegar na tua vida também.